Olá, você está ouvindo Espiadinha, um podcast que tem 70 câmeras e o Brasil tá vendo. Eu sou a Atila, estou com a presença de Miriam. Boa noite, tudo bom? Hoje vamos falar de polêmicas que tivemos na prova do anjo, né? O monstro, o líder virou monstro. Tivemos também o after dos Cria também, que teve polêmica de madrugada. E a formação do paredão que está Christian, Fred Desimpedidos e Alface. Temos enquete também no Spotify também. Vote quem que você quer que saia desses três. Vamos começar com a prova do anjo. A prova do anjo que era patrocinada, tinha 2 etapas. A primeira, tinha três, na verdade, tinha 3 etapas. As 3 etapas, a primeira era achar um card dentro de uma piscina cheio de quadrados brancos, e daí tinha que achar o card para passar para a próxima fase. A próxima fase tinha uns porquinhos, nesses porquinhos tinha consequências, então alguém tinha que sair, tinha pessoas que pegavam lá o porquinho lá e o porquinho tinha a consequência de sair da prova, tinha a consequência de você trocar de lugar com o finalista, tinha para você ser o finalista. Então ficou, e na terceira fase tinha na terceira fase era totalmente de sorte, porque tinha que escolher um ajudante para sortear se você andava 2 casas, se você andava uma casa ou se você não andava a casa. E quem estava participando da prova tinha que levar um monte de garrafa numa bandeja sem deixar cair até o final do circuito. Quem ganhou a prova foi o Alface, e a Alface causou um monstro que é o pavio curto, que deu para o Christian e para o César, que é o líder da semana. Então, César direto para Xepa. César perdeu a regalinha lá dos doces lá que tem no quarto do líder. Foi e o César ele reclamou demais, demais da conta, porque ele ia ter um bolo. Você chorou com a história do bolo? Que ele ia ter o bolo lá e ele não vai poder comer o bolo dele? Olha, fala a verdade, eu até agora tô chorando. Eu passei a festa inteirinha chorando, porque, coitado, deu muita dó dele, eu não consegui parar de chorar até agora, E mais uma, sabe? Uma mais uma coisa. injustiça, uma injustiça que foi feita com esse Black, porque o cara é muito jogador, ele estava no Sim. momento dele, o brilho dele ganhou a prova de resistência, 15 horas sem E eu, comer, e eu, né? e eu quero abrir também esse adendo também. Público, Brasil, quando o César sair de lá campeão, né? Porque César vai ser o grande campeão dessa edição. Todo mundo, quando ele sair lá do Projac, lá, quando ele sair da Globo, todo mundo entrega um pedaço de bolo para ele. Todo mundo faz um bolo no dia da final do Big Brother e a gente vai Não, lá na porta. ele não precisa se preocupar, não, porque logo, logo ele vai na Ana Maria, ele já come o bolo logo, Não, mas, né? mas é pra gente dar o bolo pessoalmente, né? O Brasil tá querendo dar o bolo pra ele, sabe? Então, vamos lá, vamos por partes. A prova do anjo, a gente só lembra que na primeira fase só passavam 10, né? Sim, Então, do monte de gente que participou, já ficaram vários eliminados, que o povo começou a procurar os cards, ficou procurando, procurando, e o Tadeu contando. A gente sabia que iam ser 10 cards, né? E aí depois o povo que estava procurando não sabia que eram 10 e nem sabia, quer dizer, sabia que ia eliminar. Depois, quando o Tadeu avisou, falou, ó, já achou todos. Então, as pessoas que perderam já ficaram de escanteio lá, né? sim. E aí na segunda fase também foi interessante. Essa prova do Anjo eu achei muito legal. Por quê? Porque ela era aquela prova que você tá, como fala, tá com aquela adrenalina, né? E tá competindo de igual para igual. Aí foi indo, as pessoas foram Sendo ficaram eliminado da ficaram prova. com um número, né? Um número, cada um Sim. com um número.
E de 1 a 10 eles foram ficando nos totens assim, para eles abrirem esse porquinho. Então foi bem aleatório, você não tinha como saber. E conclusão, o mais interessante é que é, quando você sabia que só tinha 3 lugares, a gente viu, eram Sim, 3 pessoas que iam fazer a prova, a última etapa da prova. Então a gente sabia que só ia ter 3 oportunidades. Quando saíram as 3 oportunidades, né, teve aquela troca que era o Fred, né, o Bocorroso, que tinha conseguido, ficou todo contente, foi lá, ficou ele, a Sara e o Gabriel. sim. E daí Aí, o aí vai o Christian, Cris, que você já sabia que já tinha 3 lá, que o Tadeu fez questão de ir até o final, tinha que ir até o último. O Cris vai e troca o Fred. O Bocorroso, ele tirou o Bocorroso da prova todo contente, né? sim, Vibrando. Aí, conclusão. Quando você acha que não tem mais. Aí teve o Guimê, acho que ainda saiu. Quando você acha, o Alface era o último. Então você imaginava, não, tá tudo certo, vão ser os 3 que vão fazer. Aí o Alface tira um CAD e tira o lugar do Cris, né? Então, isso. isso aí eu achei um espetáculo. Por quê? Porque ao mesmo tempo que você está com a prova na mão ali para você fazer, que acho que a pessoa, quando viu, já estava até planejando o que ia fazer, né? Sim. E já assim, vou ganhar, vou ganhar. Aí vem aquele balde de água fria e o cara sai. Então o Cris saiu da prova, quer dizer, saiu com aquela cara de que, né? Porque ele tirou o Fred com tanta força, tanta garra, né? E depois o Alface vai e tira o Chris. Então, assim, isso eu já achei muito legal. E outra coisa também na prova de final foi a parte do equilíbrio, né? Porque, por exemplo, você está nervoso, última etapa para ganhar um anjo, que você não sabe se é autoimune, se você está correndo o risco de ir para o paredão. Fora que você quer ver a família, tem um prêmio, né? Então, tem tudo envolvido ali para você ficar muito nervoso. E aquela parte do equilíbrio, eu acho que também foi uma situação que pegou um pouco, porque você sempre via eles assim, né? Balançando ali um pouco, era vento, né? Então, Sim, e foi bem emocionante, porque foi aquele tipo de prova também que andando casas, né? é. Aí, quando você anda as casas, a gente já viu várias vezes nas provas, a pessoa que sai na frente nem sempre é que ganha, né? É, porque E A Sara saiu bem é, na frente, faltava uma casa pra Sara ganhar. então, conclusão, aí no final foi muito emocionante a vitória do Alface, porque ele, na verdade, ali eram dois, né? Energias de dois ali na prova, com condições de ganhar, e ele sozinho do grupo dele, né? Sim, E quando ele ganha, foi uma loucura, que a gente imaginava, como ele já sabia que ele estava no paredão, porque o Black ia colocá-lo, né? A gente imaginava que ele poderia dar o monstro pro Black. Só que a gente não tinha certeza, né? Então, sim, assim, isso tudo na prova do anjo foi muito legal. Então, aí o desfecho que foi espetacular, né? é. Porque ele deu o primeiro colar pro Pro Chris. Christian, sim, Deu pro Chris o primeiro colar. É uma coisa que a gente sabia que podia acontecer, né? Agora, o segundo, é, a gente achou, quando ele falou que ia dar pro Black, nossa. Aí eu acho que aí começou aquela história, uma comemoração muito grande, né? sim, E por conta da atitude dele, né? Então, assim, ele teve coragem de fazer isso porque ele estava ameaçado pelo líder, né? sim. E Então, daí, eu acho que não tinha o que fazer ali. Por exemplo, é, o cara que falou com ele no jogo da Discord, que falou um monte na cara dele, né? Eu acho que quando você age desse jeito com o adversário, você sabe que vai ter volta, né? e sem contar também que o César, além de já estar já 100% convicto que ia indicar o Ricardo, o César já tirou já o Ricardo já de prova, já
Sim. Já fez já um monte de coisa já. O César usava o alface no jogo da discórdia para não se comprometer com os outros. Todo jogo Não, da e a discórdia o última César usava. discórdia, a última discórdia, ele passou do limite, né? Assim, xingou ele de tudo quanto foi nome, falou que ele, do psiquiatra, que ele precisava se consultar porque ele tinha problema, ele era desequilibrado, e, e falou que ele não sei, não sabe nem como que ele passou no teste. Então, assim, ele pegou bem pesado na dinâmica da discórdia, só que é que nem eu falo, você solta lá o veneno e depois você não sabe quando vai voltar para você, né? Sim. Lembra que a gente E, falou do bumerangue? Tá é, acontecendo muito isso nesse BBB. A sim, pessoa joga o bumerangue, ele volta rapidinho e já acerta na sim. testa da pessoa. Sem contar também que a gente, mesmo você falar, é diferente, porque a gente não sabe como que seria o César, né? Se fosse ao contrário, seria. É. E provavelmente o César também faria a mesma coisa. Eu tenho quase certeza disso, Ah, sabe? eu acho que ele faria sim. Ele fala que não faz agora, É, mas ele faria sim. sim. E pra também não ficar feio também, né, pro público, eu faria igual, não, aí tem que trocar a conversa, né? Olha, Ah, eu eu não, faria, eu acho, não. apesar de que eu acho que o César, ele também é um pouco arregão. Sim, Então, muito. a gente só colocaria em dúvida ele fazer ou não, não porque ele tem um bom coração, como ele quer passar. Ah, não, eu tenho um bom coração, não faria jamais uma maldade, uma crueldade dessas. Veja, eu acho que ele poderia não fazer para regar, Sim, porque falta de coragem, porque ele já regou várias vezes aí. sim, Então, por conta disso, sim. Agora, não porque ele tem um bom coração, ele fica com dó. Eu não é, acredito que ele não teve dó do cara para falar um monte de coisa que ele falou lá na Discord, é no ao vivo. é, Ele vai ter dó para dar um monstro para a pessoa. Mesmo estando no líder, nossa, eles iam comemorar horrores. O problema é que nem a gente sabe. Como a gente está assistindo e é game, se você não está torcendo para ninguém, você vai achar bom dos dois lados. Eu ia achar bom se o Black tivesse feito, e achei muito bom também que o Alface fez. sim, eu Agora, também. falar que ah, depois do que ele fez na discórdia, ele não esperava uma represália e veio, né, muito mais rápido do que ele imaginou, aí, Sim, né? aí é Então, consequência, sabe? É consequência, tudo que o César ele já fez já lá dentro já do jogo. Ou às vezes, né, como a gente tá falando do César, coisas que ele não fez lá dentro do jogo lá, veio só o que ele plantou lá dentro do jogo, só. então, e eu acho que as pessoas estão muito assim, o que dá um pouco de raiva quando você assiste é o seguinte, que nem a pessoa vai colocar no monstro. Ah, eu não vou tirar ninguém do VIP. Vou pôr É, pessoal, desculpa, eu não tenho nada contra você, você é meu aliado, mas eu vou por você porque eu não quero tirar ninguém do VIP. Veja, essa história, ela repete toda a dinâmica do monstro, vem a mesma história, sabe? mas eu, Ah, ela já tá na xepa, vou pôr a pessoa que já tá na xepa. Então, veja, vem umas desculpinhas para não colocar a pessoa, nunca você vai colocar quem tá no sim. VIP. Então, E veja, mais, um líder é uma coisa que, assim, é espetacular. Você dá um monstro pro líder, não importa quem seja o sim. líder. E mais uma coisa que eu acho que seria legal do Big Brother, acho improvável eles mudarem, né, agora que o jogo tá andando, mas para a próxima edição, eu acho que seria legal se o Anjo tirasse alguém do VIP, ele viraria o VIP, sabe? Ele que teria Trocar a de pulseira do lugar. VIP. Sim, sabe? Então seria mais interessante, porque realmente muitas pessoas se escondem nisso. O VIP a xepa já tá cheia já, a gente não tem mais comida, sabe? A Eu gente não acho, eu acho comprou tanta interessante comida. isso. Eu até pensei nas consequências, como tem aquela história, você está na xepa direto. Lembra que teve consequência que depois colocou a pessoa no VIP? Era até acho que foi o Eli, que ele entrou no VIP, e não era nem os aliados dele, só que ele entrou por conta da dinâmica. Então ele já estava no VIP e não quis nem saber. Ficou com todo mundo comendo por direito, né? Lembra disso? Sim, sim, Foi uma consequência que saiu. Então, assim, acho que sair consequência também ia ser legal, porque você leva uma pessoa que não seria levada de jeito nenhum, né?
Agora, falando na vitimização do Black, nossa, gente, pelo amor de Deus, o cara foi pra xepa, tem comida na xepa. Se fosse o tacunado daquela época que tinha só goiabada, ovo e É. arroz, que E, a pessoa tomava olhe, café, o café da manhã era goiabada com arroz. e olhe lá se teria feijão, né? Olhe lá, Não, não, sabe? feijão nem Então, tinha, eu acho. E outra, veja, eles têm pão, eles têm um monte de proteína para sim. fazer, Sem, eles con- têm verdura, alho. Na época do tacunada, não tinha óleo nem alho para temperar o sem, arroz. Não sem, tinha. Sem contar também que o César ele já prometeu já mil e uma coisa já lá dentro já, que É, se eu for pra Xepa, eu vou comer toda a comida da Xepa, sabe? é. Ele sempre tá prometendo. Se E tirar do VIP, né? então, se me tirar do VIP, eu vou comer toda a comida da Xepa. Daí o cara é líder, o cara é tirado do VIP, vai pra Xepa e o cara ele aceita de boa, sabe? O cara ele não tira satisfação com o outro. Ele estava explodindo por dentro e não falou nada. Sim, Então, veja, ele, na hora que ele precisa se posicionar, ele virou uma planta. né? E fica chorando, chorando pelos cantos, depois ele não quer que fale isso dele, E que é, aí, é a realidade dele lá dentro. sim, e daí ele se vitimiza, daí chora. E daí Dramalhão, dramalhão isso. Aí ele vai lá pro quarto lá e todo mundo joga o veneno, sabe? É, Principalmente a Kay, né? Principalmente a Kay. é. E avisa que vai pro quarto falar mal dos outros. E daí a Kay começa. Aqui é a língua de chicote, Sim, né? a Kay daí começa, daí o Fred Nicasso, ai, que absurdo isso, o público tá vendo, o Brasil tá vendo, sabe? E daí a Kay, se eu fosse o líder, ó, ele nunca faria isso daí comigo, porque eu ia botar ele no chinelo, sabe? Então, é uma conversinha, aquele grupo do Fundo do Mar lá, que o Fundo do Mar só fica só no papinho, só de falar só, mas eles saem do quarto e daí acabou o assunto, não fala mais. No jogo da discórdia, a gente tinha que colocar um VAR, né? No jogo da discórdia, quando o Black estava macetando o Alface, a Kay e o Gustavo, tudo de sorrisinho, Sim, aplaudiram ele, né? Nossa, você arrasou, você humilhou, tal. Todo mundo sorrindo, né? Tampando a boca para ninguém ver. Tá? Eles não estavam se controlando, tanto rico o cara dando show lá, falando que ele era um, né? Chamou de tudo quanto foi nome. E cadê o Risinho agora? então, Quer e dizer, a o riso Kay, tá do outro lado, né? Tá então, do outro lado o riso. e a Kay e o Gustavo, se o César não fosse líder, o Alface fosse líder e o César ganhasse a prova do Anjo e fizesse isso daí, a Kay e o Iam Gustavo falar, ia falar, jogador master, que jogador você é, sabe? coloca ele na xepa, né? É, no É, monstro. É, nossa, bem feito pra ele, sabe? Então, é muita é, incoerência, é. é verdade, nossa, pelo amor de Deus. E o Black tem que parar de chorar, pelo amor de Deus, ninguém Tem. aguenta mais. Ninguém aguenta. Black, ele vive de só um enredo só. Porque o Black antes vivia o enredo da peruca. E daí É, agora é é, uma nova era, porque acabou o enredo da é o peruca bolo. e agora é o enredo do bolo. É, Então ele vive de enredos, sabe? Acabou o enredo, ele vive no outro. Então ele não tem vários enredos, ele tem só um só, e daí quando acaba um tem outro. E vamos falar de uma polêmica bem grande que teve durante essa madrugada, daí rodou a tarde inteira, o dia inteiro daí, que foi o After dos Cria, que o After dos Cria tá passando dos limites já, o After dos Cria, que dessa vez pegou torta que tinha lá na festa, lá acabou a festa, daí começa o After dos Cria, então pegaram torta, jogaram um na cara do outro, daí pegou shampoo, jogou um no outro, daí hidratante. sim, hidratante, e teve um momento lá, depois de muita confusão lá, de um jogando torto no outro, daí a casa também, a sala vira uma bagunça, né? A sala É. cheia de torta, cheia de creme hidratante, um jogava pro lado do outro, daí chegou a tal polêmica que a Larissa estava deitada lá no chão lá,
e daí Bocurroso resolveu jogar creme hidratante em cima dela. Ela ficou pistola da vida, foi atrás do Bocurroso e Gritou tentou, horrores, né? é, e tentou daí dar um tapa, daí que depois teve o VAR, né, na edição, que mostrou que o Bocurroso segurou o braço dela para não dar o tapa, e só que ela depois, né, depois de um tempo, ela deu um tapa no braço dele, deu um tapa na costa, daí, mas todo mundo na zoeira. Então tinha pessoas comparando assim, nossa, que absurdo, a Ariane foi expulsa por muito menos. Não, não foi. Porque no contexto desse tapa, entre muitos aspas aí, né, nesse after dos Cria, no contexto estava todo mundo brincando, tava todo mundo feliz. Então, por exemplo, se a gente for pegar das outras edições, os acontecimentos, a Ariane e Paula estavam brigando, então o contexto já era outro já. Ana Paula foi eliminada por causa do tapa, porque o cara ele foi reclamar no confessionário e também porque eram arqui-inimigos também. E a Maria também foi eliminada também pelo contexto também de ser um jogo da discórdia, por tá brigando com a Nath. Então, vai de contexto, vai. E o Mas contexto, eu acho o seguinte, existe o contexto, o relacionamento entre os dois participantes, seja de amizade, seja do que for, só que tem um detalhe, é o que eu imaginava, que eu até, foi das situações que eu postei, assim, que eu acreditava que a Globo ia mostrar um ângulo porque o ângulo que estava mostrando esse tapa, ele não favoreceu, e a internet foi abaixo pedindo expulsão da Larissa. Só que o ângulo que estava mostrando essa gravação, esse vídeo, não dava para ver a mão dela sim, batendo no rosto dele. Então eu imaginei assim, a Globo vai mostrar um outro ângulo e provavelmente vai conseguir informar que não houve o é tapa. agressão, sim, Não houve agressão. Agora, se esse tapa acerta na cara do cara, do Fred, não importa o relacionamento que ela tinha, ela ia ser expulsa. Era só o tapa pegar na cara dele. Porque uma pessoa que toma um tapa na cara num game, é, não adianta, ele não precisa ir reclamar no confessionário. Ela seria expulsa sim, e tanto que a Globo mostrou o ângulo, foi muito parecido com o que aconteceu na Fazenda, porque de um ângulo tinha certeza que deu uma cotovelada, e do outro ângulo você vê que não houve cotovelada nenhuma. Então, o caso da Larissa foi bem parecido, e o ângulo que a Globo mostrou, ele segurou a mão dela, então ela não deu tapa. sim, Ela teve intenção, mas não deu. Então, veja, se aquele tapa acerta no rosto, porque ele foi bem ligeiro, né? Porque, foi, por para exemplo, segurar o braço. se ele não segura o braço dela, ela dá um tapa na cara dele. É, Aí ela seria expulsa. Então, assim, independente, eu acho que existe, óbvio que existe essa história do contexto, isso é válido, por quê? Porque, uma brincadeirinha, que nem aconteceu com a Bruna. Ela deu um tapa na Bruna na brincadeira. E o tapa nas costas que ela deu do Fred também eles consideraram como fazendo parte do contexto ali da brincadeira, né? sim, Agora, um tapa na cara, como ela ia dar, porque veio com força. foi. Porque você vê que ele segura o braço dela e ele conseguiu contornar a situação ali, mas ela poderia ter sido expulsa. Agora, eles deram o recado, né? Ela disse que não lembra nada do que ela fez, nada, absolutamente nada. E ela talvez não ache nem que foi ela, É, que esse recado foi para ela tá achando que foi para outra pessoa. porque o recado foi para geral, foi. É. Agora, Né? eu acho assim, eu acho interessante você falar geral, só que é o seguinte, eu acho que você deveria pontuar, porque tem gente que não participa disso. Por Sim, exemplo, a Aline participou da brincadeira tudo, de uma brincadeira, quando ela percebeu que estava pesando, ela achou ruim, reclamou, arranjou uma treta com o sim, Bruno, inclusive. Então, assim, ela não faz parte disso e muita gente não faz parte disso. Então, eu acho que
ele poderia ter falado, Larissa, você ontem poderia ter sido expulsa. Se o Fred não segura sua mão, comentasse isso, né? Ou mostrasse a cena, sabe? Mostrar, eu nem sei se é o caso, porque ah, os outros não viram, né? Por exemplo, é uma coisa que não chegou a ser agressão. Sim. Ele Mas só, eu, ele só, mas, mas é? eu acho que o Tadeu, ele não quis citar nomes também para não prejudicar o jogo de cada um, sabe? Então, Ah, então mas tipo assim, então, eu por acho que dá, exemplo, eu acho que aí você vai se policiar, porque, por exemplo, a então, Larissa estava rindo, ela achou que não era com ela. sim, mas aí que tá. Um exemplo, o negócio lá da Bruna e do Gabriel Marmita. Não tinha como falar só diretamente, não tinha como falar pro geral. Porque, tá tendo um relacionamento aí, sabe? Não tem como, É, tem que ser específico. Mas isso daí não foi só a Larissa, só. Não era só. A Larissa não tacou crime nela mesma, sabe? O pessoal não tá atacando só a Larissa só que tá atacando Thor. Tava todo mundo, tava nisso. Então tem que conscientizar todo mundo. Mesmo um negócio pesado lá que foi quase o tapa lá, tudo tinha um contexto lá que começou por causa do crime, se não jogar em cima dela e daí mas ela não gostou. ele não fez na brincadeira, então, já que ele Sim, falou mais ou menos, a chamada do Tadeu eu achei que foi um pouco fraca. Não foi a intenção deles pesar a mão ali na chamada. Ele sim. poderia ter falado assim, não é a dona Larissa, não é Gabriel, sabe, brincando, que nem um professor, ele não estava É, falando como se fosse professor da quinta série. tanto Então, só pra. Falando do não é Tadeu, Marvila, não é Fred, podia falar falando, assim. falando do Tadeu, falar um pouquinho do que ele falou lá pra casa lá, que antes de ir pra casa ele já falou, já tá na hora de conversar mais sério com a quinta série B. E Então, daí ele foi lá conversar e disse o seguinte: precisamos falar sobre o after dos cria. A farra é ótima. Que bom que é dar uma festa para os inimigos do fim. Mas essas brincadeiras com muito contato, sobretudo depois de uma festa, quando todo mundo tá animado, tem tudo para dar errado. Muita mão passando para cima e para baixo. Uma reação de quem não gostou da brincadeira. Tá faltando isso aqui para alguém acertar o outro. E daí ele fez um gesto daí pequeno daí com os dedos de ser considerado agressão. Tá tudo no limite, mas tá quase passando o limite. Vamos prestar atenção nessas brincadeiras de mão. Isso daí foi o que o Tadeu disse lá para casa lá, e daí então. seguiu a edição daí do programa. Aí, quando ele viu, por exemplo, a reação, porque, por exemplo, as pessoas ali, Fred, Larissa, eles não estavam achando que era com eles. A própria Bruna, né? Por exemplo, eles falaram, nós não fizemos nada de errado. É, Então, assim, e justamente quem fez, né? Agora, não falou, mas tudo bem, vamos esperar. Mas eu acho que isso acontece muito com o povo muito é, com a bebida, né, na cabeça. sim, Aí, por exemplo, acaba a festa, eles acabaram, eu lembro que essas festas estão chegando, tá chegando bebida, é, assim, quase na hora de encerrar. sim. Então, na hora que eles entram na casa, eles estão assim com a ressaca, não é nem ressaca ainda, é a bebida agindo, né? Mas eu acho que isso daí da bebida agindo, eu acho que tem um pouquinho de motivação da Fazenda. Tem. Porque na Então, Fazenda, na Fazenda, é, quando tem um pós-festa, é o quê? É o pessoal subir em cima da mesa, o pessoal é, dançando, o pessoal cantando, e daí alguém, a mãe do grupo, daí querendo botar em ordem todo mundo, sabe? povo arrastando gente no chão, né? Sim. Então É, acho que eles estão tentando criar esse entretenimento pós-festa, sabe? é verdade, é verdade. E E eu acho que quando eles veem que tá indo pro lado ruim, eles não querem cortar, né? Porque eles acham que é um bom conteúdo, porque tem gente que fica esperando acabar a festa para ver, né? sim, E aí eles, né, acabam não tomando talvez a medida mais correta, que seria suspender, né? Porque, sim, por exemplo, não é o fato deles falarem, tudo que acontece lá dentro foge do controle, eles percebem, a pessoa não faz porque quer.
tem gente que está fora de si ali, sim. né? E isso aconteceu várias vezes já, né? Então, então acho que não vai ser esse recado do Tadeu que vai resolver, não. Tanto Eu é, acho que tanto é que o Gabriel Santana, que também fazia parte também desse After dos Cria, tava rindo, tava, enquanto o Tadeu tava falando. ele rindo, a Larissa rindo, o Fred Sim, rindo, o pessoal segurando eles nada. acharam engraçadinho, porque foi É, uma chamada, né? Tomou uma chamada a quinta série. é quinta série. É. Então assim, não surtiu, acho que não surtiu efeito. E a gente vai descobrir na próxima festa. Por quê? Então, Né? Porque quando a gente fala que a gente falou muito que a Fazenda errou a mão, né? Deixou de tomar uma atitude quando percebeu que poderia dar coisa ruim, aí acabou prejudicando, porque, por exemplo, foi deixar o contato, deixar pessoas encostar um no outro, empurrar sim. e gritar na cara da pessoa. Isso às vezes é considerado uma agressão já. Sim, Então, veja, eles deixaram chegar num nível que depois eles não conseguiram controlar. Então, mas eu assim, acho, né? eu acho que o Big Brother, para alertar principalmente a Larissa, deveria chamar no confessionário, falar que não tá legal isso daí, que quase foi expulsa, e tirar a estaleca. A punição ser estaleca, sabe? Tirar um pouquinho de estaleca, tirar uns Eles 300 de eles estão estaleca. eles estão dando atenção e tirando estaleca já, né, na noite. Na hora que acontece, eles estão Sim, fazendo isso. Agora, eles vão perceber que eles erraram a mão na próxima festa, quando acontecer alguma coisa parecida, e e eles daí perceberem realmente que não, sair. não, não surtiu efeito nenhum, né? Sim. E, Então, e vamos falar da. A gente falou da edição, vamos falar do paredão que foi formado também nessa edição. Que o Anjo Ricardo da semana, imunizou o MC Guimê. E daí falou: eu tenho um Espartano tatuado no meu braço e me lembra o filme 300. Não é quantidade, era 300 contra 30 mil peças. Então a gente tem que saber quem a gente tá na hora. Nesse momento é o Guimê, que sempre está comigo aqui no jogo. Seguiu, tivemos a indicação do líder, do César. O César indicou o Ricardo, né? Não sei por quê, né? Não vejo motivo, né, para essa indicação. mas E ele falou o motivo, coitado. Ele não teve o bolo dele, o brilho, tirou o momento é, dele. Então, veja, uma tristeza assim profunda, né? Porque o cara não vai comer o bolo. Então, assim, mas já prometeram fazer bolo para ele na xepa, né? O bolo não sei do que, mas prometeram. Bolo de arroz, talvez, pode ser, né? e Ou um daí bolo de feijão. o César daí falou: eu fiquei muito magoado com a atitude dele de me colocar no monstro. Queria muito entender o motivo a fazer isso. Se foi uma questão de honra, Coitado. ou se foi uma questão de prazer de tirar o meu momento. Eu fiquei Coitado, triste. o motivo, ninguém sabe, o Brasil não sabe, né? A gente não sabe por que que o Alface fez isso com ele, O né? motivo. Sendo Qual que, seria o sendo que o motivo? Alface, sendo que o Alface explicou quando colocou ele no monstro, mas ele provavelmente não estava ouvindo porque ele tomou um baque tão grande que ele achava que não ia acontecer uma coisa dessa. Acho que a última coisa que passou pela cabeça dele seria isso, que o tombo ia vir tão rápido, né? É, Então, ranços à parte, né, que a gente quer entretenimento, isso daí é para o Black acordar também, ele precisa acordar, né? sim, porque Porque até deu agora uma ele não prova, sabe o motivo. Até agora ele não é, sabe o motivo. ele está pagando por coisas que ele andou aprontando e pelo tempo que ele não jogou, que ele se escondeu, né? Sim. Porque ele voltou de 2 paredões, então ele acha que o Brasil deu a resposta, né? Ele Mas acha que é o Bambambam, Bam, Bam, sabe? Mas eu espero que, para o bem do entretenimento, o Alface não saia, porque o Sim. Alface gera muito conteúdo. Quando você É, menos espera, ele está tretando com alguém. sim. Aliado, adversário, ele treta com todo mundo. Sim, e falar da votação da casa, que antes da votação da casa, o, o Christian, ele ganhou o poder Coringa, ele comprou o poder Coringa, e o poder Coringa é tirar o direito de uma pessoa votar, sabe? Que poder, né? Ele ficou com uma cara Pagou de tão caro, né? Poder tão de pagou silêncio. tão Ele já queria caro. silenciar, ou O silêncio, contragolpe, trocar o paredão, né? Nossa. sim. E
daí Imunidade ele queria também. ele silenciou daí o voto do Fred Nicásio, mas não adiantou porque ele recebeu 10 votos nessa votação. Então não, só pagou caro por nada. Não. E na hora de chamar o voto, aparece a cara do Nicásio lá. Ele, É, não tenho voto, não não tenho posso direito. votar. Não, E, esse poder gastou tudo, né? é, Tudo. Meu Deus. e, e tivemos o contragolpe do Fred, e o Fred, ele decidiu puxar a Domitila. Ele disse, eu já imaginava que isso poderia acontecer. A gente já tem uma troca muito legal, mas no ranking de troca aqui dentro, infelizmente vai ser a Domitila. Então Ele já tinha falado, lembra que a gente comentou na outra gravação, sim, no que outro ele ia episódio? puxar. Eu falei, ele vai puxar a Domitila porque, mesmo que o Nicásio esteja livre, ele vai puxar a Domitila, porque ele considera que a Domitila seria mais é, Mais fraca. uma adversária mais fácil de combater, tanto na prova do bate-volta quanto no paredão, né? Ele não queria o Nicásio, porque o Nicásio, ao final de contas, é, até agora, eles não assimilaram muito bem essa história do quarto secreto, que o Nicásio faz questão de falar que é um paredão falso, que o público escolheu ele porque ama o cara, e, e é um quarto secreto de eliminação, era eliminação, ele foi É, eliminado, a dupla dele foi eliminada. Então, assim, eles ficam com isso na cabeça e acham que o Nicásio é uma pessoa forte no paredão, né, para enfrentar. Na prova de bate-volta, ele acabou de ganhar uma prova, na semana agora que ele foi indicado. Então, assim, o Fred, o Bocurroso, nisso ele é bem esperto, né? sim. Então eu sabia que ele ia puxar a Domitila, e ele puxou a Domitila mesmo, né? É, E no final das contas, a Domitila. então, a prova bate-volta que foi disputada entre o Christian, Domitila e Fred, quem ganhou na sorte foi a Domitila. Quem o Fred Desimpedidos imaginava ser o mais fraco de prova É. de bate-volta, de Ele queria enfrentar, se fosse para enfrentar alguém no paredão, ele queria ela, né? mas não deu certo, não deu certo. E o paredão aí está formado. Christian, Fred Desimpedidos e Ricardo. Bom, então chega ao final desse episódio, mas antes, né, esse paredão formado, quero saber de você, esse paredão, que você espera disso? Olha, na verdade, eu espero o seguinte: primeiro lugar, que o Alface não saia. Primeira coisa que eu espero que o Brasil vote, vou votar também lá contra nesse Christian. paredão para eliminar. E eu Uhum. não quero que o Alface saia, porque o Alface, ele até agora, desde quando ele pisou na casa, ele dá entretenimento. Ele é pilhado, é ligado no 220, quando você pensa que tá tudo certo, o Alface tá brigando com alguém na casa. É por causa de ovo, é por causa de banho, é por causa de uma série de coisas, né? Já brigou com Larissa, já brigou com Bruna várias vezes, já brigou com Paula, né, que saiu. Nossa, ele briga com Black, Brigou com cara de sapato. então eu quero que o Alface volte. E quem vai? Agora, na verdade, assim, pelo que aconteceu na casa, que a gente não pode esquecer que eu acho que uma parte do que aconteceu na casa não é entretenimento, tá longe de ser entretenimento, que foi o plano mirabolante do Chris, né, de se aproveitar lá. Não, a gente fala se aproveitar porque ele usou o emocional, ele forçou ali a barra, né, ele planejou, né, premeditou, para obter vantagens delas, né? A gente percebeu. É lógico, existe um jogo, existe, são 2 milhões, são, mas eu acho que o que ele andou fazendo não é aquela história do jogador, né? Que a gente quer ver o jogador. É um cara que nitidamente ficou claro que ele estava se aproveitando das meninas, enganando, manipulando, envolvendo. Isso ficou muito claro. Foram vários dias ele colado com as duas, né?
E ele foi ser tipo uma sedução, né? Porque ele também acha que ele é o tal, que ninguém resiste, né? Agora, além desse plano dele ele já estava fazendo isso praticamente. Aí o que que ele fala com o grupo lá? O que que eu faço com a Paula, por exemplo? Sim, Continuo? Ele já estava fazendo, então ele está querendo também jogar a culpa no grupo de uma coisa que ele foi fazer. Ninguém foi no lugar dele fazer. Por exemplo, ele poderia estar falando, não, eu não quero mais, eu não vou fazer. Ou então ele nem começar a fazer. Mas ele é um sim, sedutor, né? Porque as falas dele a gente sabe que ele tem um ego lá em cima. É um tremendo de um cara que se acha a última bolacha do pacote lá. E ele fala com todas as letras isso, né? Com o ego bem inflado. Então ele se sente um ser superior. Pra mim eu concordo também 100% também. O Ricardo, ele de todos os participantes dessa edição é o que mais causa, é o que mais briga. E o Christian até eu tinha falado até no outro episódio até que é muita diferença disso daí, uma diferença que não deveria existir, porque a Paula saiu com 72% de votos, É. sendo que ela falou no momento da raiva lá que ia matar um cara, que ia fazer um monte de coisa lá com o cara lá. Ela falou no momento da raiva, mas por que ela falou isso? Porque o cara traiu ela. O cara brincou com os sentimentos dela. O cara, ele fez mil e uma coisas pra ela. E ele tá ficando, sabe? Nas enquetes ele está ficando. Não tem Eu, sentido. eu, eu acho que está muito cedo ainda para a gente avaliar a enquete, mas tem muito jogo. Inclusive, a enquete justamente ela errou na passada porque teve um movimento para tirar a Paula, né? Sim, Assim, muito próximo do encerramento da votação. Mas é que nem eu falo, a Paula, que nem o que ela falou lá dentro, muitas pessoas falam, vou te matar. sim. Não necessariamente Quer dizer no que a pessoa vai contexto realmente, que sabe? vai executar, né? Então, E mais uma coisa também. O Fred Desimpedidos era uma promessa, não está cumprindo, mas ele não merece sair até esse momento porque tem um cara pior do que ele no paredão. Tem um cara 1000 vezes pior porque é muito melhor. Um cara igual o Fred Desimpedidos contra esse cara que se acha o Bambambam, se acha, nossa, porque quando eu vou lá na praia, lá todo mundo para me ver, um sabe? absurdo. Nossa, como eu sou gostoso, todo mundo gosta de me ver, eu tenho um topete desejável por todos, sabe? Então, um cara que se acha, um cara com ego inflado, um cara ridículo. E outro assunto, né, já que a gente tá pertinho já de acabar já esse episódio já, eu quero saber de você, né, que vai ter uma semana turbo, vai ter nesse Big Brother, vai ter uma semana que nas chamadas, nos intervalos, falou lá que vai ter formação de paredão surpresa, vai ter prova surpresa, vai ter eliminação surpresa. Talvez tenha uma repescagem, né? É o que o público está pedindo mais. O que você acha que vai vir nessa semana turbo? O que você espera dela? Olha, eu acho que o Boninho tá agindo, né? Porque quando ele vê que o game tá começando a ficar morno, né? Ele vai inventando dinâmicas. Então, esse ano tá tendo muita dinâmica. O Big Fone mesmo tocou 2 vezes já, né? Então, eu acho que poderia vir um Big Fone de novo, porque às vezes ninguém tá esperando, né? E agora mesmo ninguém tá esperando o Big Fone. Então, Sim. acho assim, poderia ter Big Fone, poderia ter é, um, vai pegar de surpresa, então não vai ser no dia que eles esperam. Eu acho que eu tô assim com uma boa expectativa, porque qualquer coisa que ele faça para movimentar, né? Que nem aquela história do Big Fone que teve, o caso do cowboy, né? Que ele estava emparedado de manhã, depois teve a prova, ele pegou, voltou como líder, era líder antes, né? Então acho assim, isso movimenta bastante o game e o público vai atrás, né? A internet vai abaixo, né? Com essas dinâmicas que estão acontecendo, né? Então eu Sim. tô botando fé, eu acho que vem coisa boa por aí. Vai ser bem impactante, vai ser, porque essas semanas turbos aí
normalmente acontece bem no final do Big Brother, sabe? Faltando É. 3 semanas pra acabar, 2 semanas pra acabar, que tem que eliminar o pessoal logo pra chegar logo na final, né? E nessa correria toda, eu realmente acho que pode existir uma repescagem, mas uma repescagem entre o pessoal que sai nessa semana turbo, porque a gente não sabe. Vai sair uma pessoa, duas, provavelmente, ou 3 pessoas, e daí faz uma repescagem entre essas daí da semana turbo. E eu acho que essa semana turbo vai render, vai ser. A Globo tá reagindo, né? Tá tentando criar É. um movimento bem grande aí nesse Big Brother, então. Eles estão conseguindo, na verdade, né? Sim, Porque e tudo vai pegar. para a internet, vira, Sim, tá sempre nos assuntos mais comentados, né? e também pegar o pessoal da casa lá, do Big Brother, desprevenido. Então, do nada, uma prova de líder. Do nada. E daí, tipo assim, mudando o dia da prova do líder. Já muda já o dia da formação do Sim. paredão, da eliminação. Então pega todo mundo de surpresa, então. Estamos chegando ao final desse episódio. Muito obrigado para quem ouviu a gente até aqui e tchau.